É melhor. Boa noite, É, vai- pessoal. Vocês, eu sou a Cris Knop, da Regional Unifesp. Estamos mais uma vez aqui com mais um tema das nossas reuniões científicas, compartilhando com quem fará hoje a reunião, será o doutor Matheus. Matheus é nosso Fellow 2023 e falará sobre um assunto super polêmico e importante para nós, que é o risco da síndrome compartimental e fazer ou não os bloqueios regionais. Matheus, a palavra é toda sua. Boa noite, pessoal. Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, só desativar aí para não prejudicar aqui a apresentação. Desculpa aí pelos problemas técnicos que a gente teve aqui agora no início, mas agora a gente vai fazer uma aula bacana aí e a gente vai discutir esse tema então, que seria o risco de síndrome compartimental e os bloqueios regionais. Para quem não viu o post que a gente fez lá no Instagram da Regional Unifesp, eu propus a seguinte reflexão: se a gente recebesse no nosso centro cirúrgico um paciente vítima de um trauma de alta intensidade ali há 2 horas, que chegou para a gente com uma fratura de tíbia e que seria submetido a uma cirurgia para correção dessa fratura. E aí, no final do procedimento, né, pensando ali que esse paciente teria um risco alto de uma dor pós-operatória intensa, a gente optou por realizar um bloqueio de canal dos adutores e de ciático. E aí o paciente ficou ótimo, sem dor, o nosso bloqueio ficou muito legal, mas aí no pós-operatório o ortopedista foi passar lá mais tarde, no dia seguinte, e esse paciente tinha desenvolvido uma síndrome compartimental, só que esse paciente não tinha relatado dor, não tinha relatado nada, e esse ortopedista vem questionar você qual anestesia que você fez, que esse paciente ficou sem dor, ficou sem nada, não relatou nada para ele e evoluiu com a síndrome compartimental. E aí o meu questionamento é: dá para a gente fazer bloqueio regional nesses casos? Como é que a gente vai conversar com o cirurgião nesse caso? Essa pergunta que eu quero responder com vocês no final da aula, tá bom? Então, para a gente entender e poder responder essa questão, eu preciso entender o que é a síndrome compartimental. E, por definição, a síndrome compartimental, ela é uma condição aguda em que eu tenho um aumento drástico das pressões intracompartimentais de grupos musculares, de músculos isolados ou de grupos musculares pouco complacentes. É claro que claro que existe síndrome compartimental abdominal, existe ali a síndrome compartimental da cabeça, que é a hipertensão intracraniana, mas o objetivo da aula é falar da síndrome compartimental dos membros superiores e inferiores, que é quando eu vou ter esse aumento da pressão nos membros superiores ou inferiores, limitando a perfusão desses tecidos, podendo levar a um comprometimento motor e sensitivo e podendo levar a isquemia e necrose de tecidos e um déficit neurológico. Quando se trata de ortopedia, a gente está falando de uma emergência ortopédica que tem que ser abordada rapidamente. Bom, esses músculos dos membros superiores e inferiores, eles são envolvidos por fáscias que não são muito complacentes, ou seja, elas não suportam um aumento grande da pressão. Então, situações que aumentem o conteúdo do compartimento ou que reduzam o seu volume vão predispor à síndrome compartimental. Quais são essas situações que aumentam o conteúdo dentro daquele compartimento? Bom, isso vai acontecer quando eu tiver minhas fraturas ósseas fechadas, com trauma, com prejuízo ali dos tecidos moles, causando edema, hemorragias. Quando eu tenho traumas diretos, por exemplo, em lesões por esmagamento. Se eu tenho, por exemplo, uma lesão vascular num paciente usuário de anticoagulantes, eu vou ter uma hemorragia grande naquela região, favorecendo o aumento da pressão intracompartimental. Se eu tiver, por exemplo, um membro isquêmico, que depois de certo tempo é reperfundido, aquele aumento abrupto de volume naquele membro isquemiado, às vezes aquele compartimento não vai conseguir acomodar aquele volume que chega e vai fazer um aumento da pressão intracompartimental. Por exemplo, quando a gente vai fazer anestesia, a gente pegou lá um acesso venoso e instala um soro ou própria medicação, quando a gente vai fazer uma anestesia venosa, a gente achando que está dentro da veia, pode ser que a gente esteja fora da veia e faz aquele extravasamento da solução ali, aquele soroma que a gente chama. Aquilo também pode aumentar a pressão intracompartimental de um membro superior, por exemplo, ou quando o paciente faz uma TVP, aquele trombo faz uma estase venosa, acumula muito sangue, aquilo edemacia muito e pode predispor à síndrome compartimental. Então, essas são situações em que eu tenho aumento do conteúdo do compartimento.
Agora, esse compartimento pode ter também o seu volume reduzido, como quando tiver alguma situação apertando aquele compartimento. Por exemplo, um curativo circunferencial muito justo, muito apertado, paciente que está usando uma tala, um gesso que está muito apertado, comprimindo ali aquele membro inferior ou membro superior, ou mesmo o nosso paciente submetido a uma cirurgia que está lá em posição de Trendelenburg, com as pernas nas perneiras, muito tempo, aquela perneira está pressionando ali aquele membro inferior, ou então ele está em decúbito lateral e a perna que está para baixo, apoiada sobre a mesa cirúrgica, está há muito tempo sendo empurrada contra a mesa. Aquilo ali diminui o volume do compartimento e pode predispor a síndrome compartimental. Bom, então a gente já entendeu quais são qual é a etiologia da síndrome compartimental, no caso ali dos membros superiores e membros inferiores. Vamos entender qual que é o mecanismo, qual que é a fisiopatologia? Bom, essas situações em que eu tenho aumento da pressão no compartimento, o que vai acontecer? Eu vou ter uma obstrução dos sistemas venoso e sistema linfático. Se eu tenho obstrução do sistema venoso e sistema linfático, eu tenho um aumento da pressão nesses sistemas. Bom, a gente lembra lá da física que a pressão de perfusão ela é igual a PAM, a pressão arterial média, menos a pressão daquele compartimento. É o que a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai falar da hipertensão intracraniana. A pressão de perfusão cerebral não é igual a PAM menos a PIC, a pressão intracraniana. Aqui é a mesma coisa. A pressão de perfusão ali do capilar, do tecido, ela é igual a PAM menos a pressão do compartimento. Se eu tenho um aumento muito grande da pressão intracompartimental, eu vou ter prejuízo da pressão de perfusão capilar. E aí isso vai levar a um quadro de hipoperfusão tecidual. Eu vou hipoperfundir os meus tecidos. Bom, o corpo responde produzindo substâncias que aumentam ainda mais a permeabilidade do endotélio, a permeabilidade dos vasos, favorecendo o deslocamento do líquido para fora da veia, para o interstício, aumentando ainda mais o edema. Então, é como se fosse um ciclo que aumenta ainda mais a pressão intracompartimental. Ora, esse aumento tão grande da pressão intracompartimental prejudicando a perfusão tecidual, eu vou ter isquemia de tecidos, eu vou ter isquemia de músculos, podendo levar a necrose de músculos, podendo ter ali a perda da viabilidade do membro, eu posso ter isquemia de nervos, posso ter prejuízo neurológico, tá certo? Então, é um quadro ali catastrófico. Como é que a gente vai reconhecer o paciente com síndrome compartimental? A gente vai lembrar dos 6 P's que aquele paciente com quadro de isquemia costuma desenvolver. Quais são os 6 P's? O primeiro P é o P de pain, que vem lá do inglês de dor. A dor é o sintoma mais importante, o sinal mais precoce da síndrome compartimental. É uma dor muito importante, é uma dor que a gente diz que é desproporcional à lesão. Mesmo que o paciente tenha uma lesão feia, quando você vai ver a dor que ele está sentindo, é uma dor assim muito, muito, muito importante. E dói principalmente quando você estira os músculos do compartimento que está afetado. Ele pode ter palidez, porque quando você prejudica o fluxo ali para os tecidos, para de chegar sangue, o membro vai ficar pálido. Inclusive, pode ficar sem pulso, que é o terceiro P, ou na palpação ou no Doppler. Se eu começo a ter comprometimento dos nervos, esse paciente vai referir para mim perda ali, alteração da sensibilidade, formigamento, que é a parestesia, o quarto P. O quinto P, quando eu começo a ter isquemia ali dos músculos da região, ele vai ter perda de força, que seria a paresia, podendo chegar até a ausência completa de motricidade, que seria a paralisia. E o último P seria a poiquilotermia, que é o termo que a gente dá quando o paciente tem uma redução ali da temperatura por uma perda da regulação térmica do corpo. Quando a gente vai analisar no exame físico, esse paciente pode ter um edema, tá? Um edema duro, brilhante, pode fazer bolhas, equimose, tudo isso chama atenção para a síndrome compartimental. Então, a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente baseado nessa clínica, nesses 6 P's, nesse paciente com uma história clínica compatível. Qual seria a história clínica compatível? Aquele paciente vítima de trauma de alta intensidade, ou aquele paciente que ficou com um curativo ali, uma tala muito apertada, um paciente que ficou ali muito tempo em decúbito lateral, com o membro pouco protegido, apoiado sobre a mesa por muito tempo. Agora, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que vai fazer levantar essa situação
vai levar à suspeita. Agora, o diagnóstico definitivo a gente vai dar por meio de um método invasivo para mensurar a pressão intracompartimental. Então, o que que a gente faz? A gente vai lá com uma agulha, lá no músculo do compartimento suspeito, coloca essa agulha, conecta ela a um transdutor de linha arterial, como o transdutor da PAI, vai conectar ali num manômetro que vai dar para a gente a pressão dentro do compartimento. A gente vai dar o diagnóstico quando a gente tiver uma pressão intracompartimental maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio no paciente normotenso. Naquele paciente um pouco mais hipotenso, a gente costuma utilizar a subtração da pressão diastólica menos a pressão intracompartimental. Se for menor ou igual a 30 milímetros de mercúrio, a gente também faz o diagnóstico. E aí, no paciente que ainda não desenvolveu a síndrome compartimental, porque ainda não chegou nesses 30 milímetros de mercúrio, mas é um paciente de risco, a gente precisa avaliar esse paciente de perto, a gente precisa estar sempre avaliando sinais e sintomas, tem que ter uma equipe treinada mensurando a pressão dentro do compartimento de tempos em tempos. Esse paciente, é comum que ele tenha bastante dor, a gente precisa controlar a dor desse paciente, e precisa vê-lo como um todo, precisa hidratar, precisa coletar exames laboratoriais, certo? Agora, se é um paciente que já tem a síndrome compartimental diagnosticada, porque ele já tem uma medida de pressão intracompartimental maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio, esse já é um paciente que tem que fazer uma fasciotomia de emergência. Então, ele precisa ser submetido a uma cirurgia em que ele vai abrir essa fáscia desse compartimento que está com a pressão aumentada. Vai deixar aberto por pelo menos 5 dias, tomando medidas para evitar a infecção. E se tiver alguma fratura associada, tem que estabilizar, porque senão vai piorando ali o comprometimento dos tecidos moles, vai piorando a pressão intracompartimental. Além da cirurgia da fasciotomia, a gente precisa fazer as medidas clínicas, a gente precisa hidratar esse paciente, esse é um paciente que está perdendo, né, muito líquido. Esses pacientes, por exemplo, se forem vítimas de uma lesão por esmagamento, ele é um forte candidato a desenvolver também rabdomiólise. A gente precisa coletar mioglobina, a gente precisa coletar CPK. Esse paciente está perdendo sangue, a gente precisa de HB, HT, precisa ver os eletrólitos e precisa estar sempre reavaliando esses pacientes. Esses pacientes podem piorar e a gente não perceber. Bom, então a gente falou muito bem aqui agora sobre a síndrome do compartimento abdominal. A gente entendeu o que é, qual é a etiologia, os fatores que aumentam o conteúdo do compartimento ou que diminuem o seu volume, entendeu a clínica dos 6Ps, aprendeu a diagnosticar com a clínica e a mensuração e viu como que a gente tem que fazer, como manejar os pacientes de risco e como tratar o paciente estabelecido. Agora, a aula é do risco de síndrome compartimental e os bloqueios regionais, ou seja, existe uma polêmica dos bloqueios regionais em toda essa história. E qual que é essa polêmica? Bom, a gente já sabe, não preciso ficar falando que o bloqueio regional, ele melhora a qualidade da analgesia, ele reduz o consumo de opioide, atenua a resposta endócrino-metabólica e imunológica ao trauma, acelera a recuperação do meu paciente, previne fenômenos tromboembólicos, tudo isso a gente já sabe. Qual que é o porém, então? Por que que a gente, então, por que que tem alguns anestesistas que evitam fazer o bloqueio regional nesses casos, se o bloqueio regional tem tantos benefícios? Porque alguns advogam que o bloqueio regional poderia mascarar os sintomas da síndrome compartimental. A gente não falou que o principal sintoma e o sinal mais precoce da síndrome compartimental é a dor, uma dor excruciante, uma dor muito importante? Bom, se a gente, dependendo do bloqueio que a gente faz, do volume que a gente faz, da concentração de anestésico local que a gente faz, a gente pode proporcionar bloqueios muito prolongados, bloqueios densos, que poderiam atrasar o diagnóstico e, atrasando o diagnóstico, atrasaria o tratamento da síndrome compartimental. E aí, não existe tantos estudos comprovando a segurança dos bloqueios regionais. E é por isso que a gente vê alguns anestesistas e até alguns cirurgiões pedindo ali para o anestesista para não fazer o bloqueio. Agora, a gente precisa embasar a nossa conduta na literatura. Então, vamos entender o que que a literatura diz para a gente nesses casos. Eu trouxe aqui esse trabalho, tá? É uma revisão sistemática norte-americana, publicada em 2016,
que incluiu 34 artigos, tá? 28 relatos de caso e 6 artigos de revisão, que vão avaliar os bloqueios regionais e a analgesia controlada pelo paciente, ou seja, PCA, bomba de PCA de morfina, em pacientes submetidos a cirurgias ortopédicas em relação ao desenvolvimento de síndrome compartimental abdominal. Desses 34 artigos, essa revisão sistemática avaliou? Bom, que 19 trabalhos concluíram que o bloqueio a anestesia regional mascara os sintomas de síndrome compartimental. 9 concluíram que não mascaram e 6 tiveram resultados inconclusivos. E em relação à diferença ali da anestesia regional para a bomba de PCA, não houve diferença. Então, os resultados aqui não mostraram muita coisa para a gente em termos, né, definitivos, porque tiveram trabalhos que falaram que mascaram e 9 que não mascaram. Qual que é a importância desse artigo que chama a atenção? Que dos artigos mais recentes, ou seja, dos 9 artigos publicados após 2009, a maioria esmagadora, ou seja, 8, concluíram que não há mascaramento dos sintomas. O que isso chama a atenção? Que os estudos mais recentes provavelmente foram aqueles em que a anestesia regional foi feita com as técnicas mais inovadoras, as que a gente tem disponíveis atualmente, ou seja, bons aparelhos de ultrassom, equipes capacitadas para realizarem o bloqueio, de tal forma que hoje em dia a gente consegue fazer bloqueios ali muito bem guiados, em que a gente consegue fazer um volume menor, a gente sabe muito bem hoje sobre os anestésicos locais, de tal forma que a gente consegue fazer ali bloqueios com soluções mais diluídas, para evitar aqueles bloqueios muito densos que deixam os pacientes ali bloqueados por horas ou dias, certo? Então, esses estudos, os estudos mais recentes foram justamente os que mostraram que não há mascaramento. Então, é uma informação importante que tem que ser levada em conta, porque isso é uma tendência mais atual de entender que não tem muito problema da gente fazer o bloqueio. E os únicos 2 ensaios clínicos prospectivos também concluíram não ter maior risco de síndrome compartimental, ou seja, os estudos cuja metodologia são metodologias mais trabalhadas, né, são o melhor nível de evidência, também falam a favor de não ter maior risco de síndrome compartimental quando eu faço o meu bloqueio. Então, são resultados importantes. Esse outro estudo indiano foi um estudo que submeteu 15 pacientes a bloqueios, seriam 15 pacientes que seriam submetidos a cirurgia de membro inferior infrapatelares, abaixo do joelho, em 2021. O que eles pensaram de anestesia? Eles fizeram um bloqueio de neuroeixo, ou RAC, ou PERI, e aí no final, acabou a cirurgia, os pacientes foram para RPA. Quando passou o bloqueio motor, eles executaram um bloqueio HIPEC, que é uma proposta de fazer um bloqueio em que eles escaneiam ali a nível do canal dos adutores, fazem um volume menor, né? Nesse estudo foi feito 10 ml ali no nervo safeno, exatamente na topografia onde a gente faz o canal dos adutores, e só que depois eles fazem uma segunda injeção ao redor da artéria femoral, não necessariamente no nervo safeno, mas ao redor da artéria femoral, também ali na topografia do canal dos adutores, esperando que esse maior volume de anestésico local se dissipe até o ciático. E aí ele teria um bloqueio de toda a região abaixo do joelho. Ele conseguiu uma ótima analgesia em todos os pacientes, e dos 15 pacientes, 12 ficaram muito bem, obrigado, não tiveram síndrome compartimental, tiveram um ótimo controle álgico e tiveram alta. Os únicos 3 pacientes que tiveram um pouquinho mais de dor, eles tiveram dor apesar do bloqueio, então isso é legal, porque mostrou que o bloqueio não alterou esse parâmetro de dor, e o fato deles terem tido dor alertou um pouquinho mais ali as equipes para que as reavaliações fossem feitas de forma imediata, e foi visto que, na verdade, o curativo que estava muito apertado. E aí, quando eles folgaram um pouquinho o curativo desses 3 pacientes, a dor cedeu. Então, isso mostrou que não houve atraso, não houve nenhum problema em relação ao desenvolvimento da síndrome compartimental. Um estudo também publicado em 2022, bem recente. Beleza. E nas crianças, será que é a mesma coisa? Por que eu falo das crianças? Porque as crianças, elas têm uma pressão intracompartimental de base um pouco mais aumentadas em relação ao adulto, por conta da própria hipertrofia muscular relacionada ao crescimento. E, além disso, elas têm também uma pressão diastólica de base menor do que os adultos.
Então, a tendência é, quando a gente faz aquela subtração da pressão diastólica, que é um pouco menor, em relação à pressão intracompartimental, que já de base é um pouco maior, é deles apresentarem uma pressão níveis menor ou igual a 30, ou seja, de apresentarem uma síndrome compartimental, caso venha a ser submetido a algum trauma, alguma situação assim. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado nas crianças é que criança muitas vezes não sabe referir dor. Ela não vai te falar que ela está com parestesia. Ela pode ser que ela só chore, fique mais amuada ou fique mais agitada. Então, em crianças, a gente não vai dar tanta atenção aos 6Ps, e sim aos 3As da criança, que seriam agitação, ansiedade e analgésicos. Certo? Ou seja, consumo, se a criança está consumindo muito analgésico, opa, será que ela não está fazendo uma síndrome compartimental? E aí, tem estudo que fala de criança? Bom, tem esse estudo publicado em 2007, que foi um estudo prospectivo, avaliando crianças da Grã-Bretanha e da Irlanda entre 2001 e 2005, que seriam submetidas à anestesia epidural para qualquer procedimento cirúrgico, tá? Não foi só ortopedia, para qualquer procedimento cirúrgico, para avaliar complicações relacionadas à anestesia peridural em crianças. Ao todo, foram 10.633 anestesias epidurais em crianças, tiveram 96 complicações, mas aí erro de administração de droga, infecção, cefaleia. Apenas 4 crianças desenvolveram síndrome compartimental, mas em nenhuma delas houve atraso na suspeição, houve atraso no diagnóstico, houve atraso no tratamento, demonstrando que a anestesia epidural é segura em crianças e não atrasa e não favorece a ocorrência de síndrome compartimental aguda. Bom, será então que a gente já tem resposta para essa questão? Será que a gente então pode fazer o bloqueio regional? A gente já tem alguma coisa palpável, alguma recomendação por escrito, algum guideline que nos autoriza a fazer? Bom, o que a gente tem de mais recente é esse trabalho, que é um guideline da Associação dos Anestesistas da Grã-Bretanha e da Irlanda, que é endossado por várias sociedades do Reino Unido, que foi publicado na revista Anesthesia em 2021, que vai falar sobre o uso de anestesia regional para pacientes com risco de síndrome compartimental que sofreram traumas ou lesões nos membros inferiores. Quais são as recomendações desse guideline? Muito importante, pessoal. O que ele fala? Ele fala que os hospitais, as instituições precisam saber identificar os pacientes de risco. Tem que haver protocolos institucionais que saibam identificar já na admissão quais são os pacientes de risco. Por quê? Porque esses pacientes de risco, devem ser monitorados por uma equipe treinada para que sejam avaliados quanto aos sinais e sintomas, a partir do momento que eles chegam e, inclusive, depois que eles são submetidos a uma cirurgia, independentemente da analgesia que vai ser realizada. Toda vez que eu tenho um paciente de risco, eu preciso ter uma equipe que consiga fazer a mensuração da pressão intracompartimental, treinada em fazer aquela medida, e eu preciso analgesiar os pacientes, pessoal. Não é porque um paciente tem risco de síndrome compartimental que eu vou usar a dor dele como meu parâmetro para a síndrome compartimental. Eu vou tratar a dor desse paciente, eu vou avaliar os outros sinais, eu vou avaliar a palidez, eu vou avaliar a ausência de pulso, eu vou avaliar a alteração da temperatura, certo? Eu vou medir a pressão intracompartimental e eu vou conversar com esse paciente e com o cirurgião. Vou falar para os dois qual que é a melhor forma de conduzir aquele caso. Vou, por exemplo, falar com o cirurgião, eu vou fazer um bloqueio, porque esse paciente ele vai ter uma dor pós-operatória alta, eu sei que é um paciente com risco de desenvolver síndrome compartimental, então eu estou alertando para a necessidade de reavaliação desse paciente, tá? Esse paciente tem que ser visto de forma mais periódica que outros pacientes. Você conversa com o seu cirurgião, conversa com o paciente, explica para ele, e é uma ótima forma de você fazer uma educação do paciente. Você vai falar com o paciente, olha, eu vou fazer uma técnica aqui que provavelmente vai tirar a sua dor, mas você precisa ficar ligado. Você se conhece seu corpo. Caso você note que você está ficando com um membro mais pálido, caso você note que está ficando com uma temperatura diferente, caso você sinta um formigamento, você avisa as equipes. E aí ele contribui para o seu diagnóstico. E quando eu optar pelo bloqueio regional, eu vou evitar aquelas técnicas que promovem bloqueios densos e de longa duração.
Ou seja, eu vou preferir utilizar bloqueios com anestésico local em menores concentrações. Não é a hora de eu usar adjuvante aqui, eu não quero bloqueios muito prolongados. Se possível, eu vou passar um catéter, porque no catéter eu posso fazer o bloqueio, posso fazer a solução de anestésico local conforme a demanda e posso utilizar baixas concentrações. E eles já foram provados que eles são, os com baixa concentração de anestésico local, são apropriados e são efetivos. Então, se a gente fosse colocar aqui as principais considerações para a gente levar para a aula e para levar para o nosso centro cirúrgico, seria: sempre que eu tiver um paciente de risco, esse paciente tem que ser monitorado, tem que ser reavaliado por uma equipe treinada e tem que ser mensurada a sua pressão intracompartimental. Ou seja, as equipes não podem se eximir disso. Não vai ser a nossa anestesia, a nossa analgesia que vai tirar a responsabilidade de quem está no cuidado desse paciente de reavaliar esse doente, de ver se ele está com sinal, de ele ver que está com sintoma. Mas eu posso também educar aquele paciente para que ele seja capaz de contribuir caso ele venha a evoluir com a síndrome compartimental. Toda vez que eu optar pela anestesia regional, eu vou utilizar anestésicos locais com volume reduzido, com uma concentração mais baixa, e eu não vou utilizar adjuvante. E, se possível, utilizar técnicas contínuas que me permitem uma baixa concentração de anestésico local. E, pessoal, sempre ter uma relação legal com o cirurgião, com o paciente, que assim todos saem ganhando. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todo mundo. Desculpa pelo imprevisto ali no início, que a gente estava ajustando. E aí a gente fica aberto a perguntas e dúvidas. Vou encerrar o compartilhamento aqui. Matheus? E aí, Cris, está me vendo? Bem, tá ótimo. Adorei a aula. A aula foi objetiva e muito esclarecedora. Gostei bastante da parte da você explicou lá a anatomia, como se desenvolve, né? Geralmente nas aulas de anestesia a galera não mostra isso, né? A galera é mais objetiva, mas eu acho que é importante mostrar até para poder as pessoas entenderem. Então, primeira coisa, eu vou deixar o Raul mandou parabéns. É, o filho desse ferro. Vou deixar aqui as pessoas fazerem perguntas. Eu sempre deixo, né? Mas acaba que o pessoal fica tudo com vergonha e não fala. Cadê? Fera demais, doutor Matheus. É um iPhone 7, não tem o nome da pessoa que está falando que você é fera, Matheus. E você é mesmo. Deixa eu ver. Não tem o nome da pessoa. Quem é essa pessoa? Enfim, é alguém te elogiando. É... Alguém quer fazer pergunta, pessoal? Alguém já passou por alguma situação aí no centro cirúrgico que o cirurgião palpitou ali sobre a sua anestesia? Vocês fazem bloqueio quando nesses casos? Como é que é? Teve gente que comentou lá no post que a gente fez e o pessoal falou, já deu um spoiler da aula que o pessoal falou nesse sentido mesmo, que não é a nossa anestesia que vai, né, determinar ali se o paciente vai desenvolver ou não vai, que, né, tem que avaliar os outros sinais, né, as outras coisas que não a dor desse paciente, né? Então, já teve uma galera ali que pensa mais ou menos igual a gente. Não, e você não tem como... gente, é até antiético, né? Se for pensar, eu vou deixar o cara com dor, né? Porque a ideia meio que seria essa, né? Então, não vou fazer o bloqueio e vamos ver o que vai dar. Porque essa é real, né? Porque, na verdade, quando você não faz o bloqueio, quem já viu um paciente com e sem bloqueio sabe. Você faz anestesia, seja RAC, seja geral, qualquer que seja a sua anestesia. Na hora que acabou a anestesia, o cara ficou... mas eu fiz queta, fiz sulfato de magnésio, Precedex, o que mais que a galera faz? Metadona. Gente, sabe que não é igual, né? A verdade é uma só, não é igual. Quem vê o paciente, ou quem já passou por isso como paciente, a gente sabe que não é igual. E foi o que você falou, a dor não é o único critério diagnóstico, né? Então, não se justifica. A gente sabe, e o que a gente percebe hoje, já que está todo mundo quieto, e o pessoal fica todo mundo quieto, é sempre assim. Cadê? Já tive cirurgião que pediu para... E eu não tinha de respaldo em literatura, acabei não fazendo para manter a cordialidade. Já aconteceu comigo também, quando eu era mais nova, né? Hoje não acontece mais porque eu
Luísa, boa noite, parabéns pela aula, vamos ver. Gente, será que é a Luísa que casou? Não é possível. Fraturas supracondilianas do úmero na Caraca, população. Luísa, vai fazer lua de mel aí. Gente, meu Deus, a menina casou sábado. Fraturas do número da população pediátrica. Usualmente vocês bloqueiam, considerando o risco de síndrome compartimental e dificuldade de comunicação com essa população, eu bloqueio. Caberia um catéter, cadê? O Raul tá falando, né? Sou Sim, eu, caramba, é ela. é, É, tem que valorizar aí, viu, a aula na lua de mel. Mas, ô Luísa, eu discuti até com o PC isso também, né, que criança é uma população, igual eu falei na aula, de maior risco para síndrome compartimental, porque ela já tem uma pressão intracompartimental de base mais aumentada, uma diastólica menor, e é uma população que às vezes não vai te relatar a dor, não vai relatar, né, que tá com uma parestesia, vai ser uma criança, às vezes vai ficar chorosa, e você não vai saber o que que é, mas vale como um adulto. Você tem que reavaliar essa criança, se possível, medir a pressão intracompartimental, conversar com a mãe, para ela ficar de olho ali nos sinais, se o membro ficar mais pálido. É um pouco parecido, apesar de da criança ser, né, mais difícil de comunicar, você tem que tentar o melhor para ela. Se o melhor for o bloqueio, você faz o bloqueio e alerta o cirurgião para ele, né, vai ser uma criança que vai precisar de reavaliações mais frequentes que às vezes um outro paciente, e você conversa com a mãe, tudo para você, né, tentar cobrir a dor dessa paciente, dessa criança, sem que ela desenvolva a síndrome compartimental. mas acho que tem que colocar duas coisas aí. Quando a gente não é o anestesista do cirurgião, vamos falar a realidade, né? A vida é real. Quando você é o anestesista do serviço, né? E dependendo do seu relacionamento com o cirurgião, dependendo do perfil do cirurgião, dependendo de como o cirurgião te aborda, e se ele fala, eu não quero que faça, gente, melhor não fazer. Porque se qualquer coisa acontecer depois, dependendo desse relacionamento, dependendo dessa situação, você fica numa situação extremamente desconfortável, porque, querendo ou não, pós-operatório é do cirurgião. Eu estou falando isso, gente, na vida real, tá? Não estou falando que é a melhor conduta, que é o melhor, mas às vezes, dependendo da forma como esse cirurgião, eu já vi cirurgião extremamente impositivo, incisivo, até um pouco agressivo, de falar, eu não quero, não precisa, isso aí não dá dor, né? E, gente, supracondiliana em criança dói mesmo, tá? Agora, uma coisa que a gente poderia colocar é que, geralmente, em criança, a gente não passa de dose acima de 0,2, nem da ROP, nem da BUP, nem de levobup. A gente faz doses analgésicas, Marcelo Moura. Acidente ofídico é contra é contraindicação ao bloqueio, mesmo se esse paciente está sendo submetido à fasciotomia? O Marcelo está perguntando. Bom, eu tive a oportunidade também, Cris, por coincidência, né? Você me passou esse tema para apresentar, e aí foi antes do LASRA. E aí no LASRA, o Dr. Leonardo Reis deu tipo uma mesa redonda sobre esse tema, né? E aí eu perguntei para ele, não do acidente de ofídico, mas e o paciente com a síndrome compartimental já estabelecida, e aí é assim, se ele já vai ser submetido a uma fasciotomia, independe da sua técnica anestésica, porque aí você já não está pensando no risco de... Ele já desenvolveu a síndrome compartimental e já tratou com a fasciotomia. Então, a sua técnica anestésica, ela pode ser qualquer uma. Se for membro inferior, você pode fazer até uma hack, pode fazer, enfim, qualquer coisa, bloqueio. Se for membro superior, pode fazer bloqueio, porque ele já vai ser submetido à fasciotomia. Essa discussão que a gente teve é em relação ao paciente com risco de desenvolver. Aí sim que a gente pondera. Agora, o acidente ofídico, vou ser sincero que eu não sei se tem alguma contraindicação a bloqueio só pelo acidente ofídico, mas em relação a aumento da pressão intracompartimental, segue o mesmo raciocínio. Exato. A Luísa colocou uma coisa aqui que eu ia comentar, mas a Luísa já colocou muito sabiamente. Ela colocou, o Marcelo falou obrigado. Ela colocou que as crianças, o pessoal faz uma diluição mais diluída, que com concentrações de 0,125. E eu sou super a favor. Por quê?
porque a criança, primeiro, ela tem uma imaturidade neuronal. Segundo, ela não sabe, não tem maturidade de entender que o bracinho está anestesiado. Então, na verdade, a gente tem que usar concentrações menores apenas para causar uma analgesia. E a gente não precisa de concentrações maiores. Então, se você está com uma criança que você acha que já tem um risco de síndrome compartimental, é melhor você fazer um anestésico local e mais diluído. Lógico, gente, você vai proporcionar uma analgesia e, obviamente, esse bloqueio vai passar mais rápido, mas é um conforto. A criança não sair de uma anestesia geral digamos assim, no pelo, né, sem nada, no zero, só com analgesia endovenosa, é diferente de uma criança que ganhou um bloqueio, mesmo que tenha um anestésico local aí mais diluído. Então, eu sou super a favor do que a Luísa comentou aqui, e é uma tendência, né? A gente diluir os anestésicos local pela imaturidade neuronal da criança e pela imaturidade dela não entender que ela está sem sentir o bracinho ou sem sentir a perninha. Você não consegue explicar isso para a criança, né? Ela fica ansiosa, fica chorosa e você não consegue acalmá-la, digamos. Então, é uma conduta super acertada. Sim, concordo. Cadê? Ela colocou aqui. Gente, eu tô passada que a Luísa está na aula estando de lua de mel. Eu não acredito nisso. Ela se defendeu, ela viaja amanhã só para lua de mel. Eu vi. Ela se defendeu. Peraí, deixa eu fazer um outro comentário, sim. Eu vi que você comentou sobre um bloqueio chamado HiPEC lá, que a ideia deles é fazer um volume alto para dispersar para as fibras do ciático, né? Você vai, vamos ser realistas, né? Vamos lá, super controverso aqui. Se você fizer um volume alto, de fato, vai despertar para vários lugares. Mas você vai pegar essas fibras mais sensitivas. E se você fizer um volume extremamente alto, realmente, ele pode transbordar, né? E pegar, de fato, ali a bainha de Bloca e cursar até com bloqueio motor. Mas eu não sei se é essa a ideia. Geralmente, quem está fazendo isso não quer um bloqueio motor, porque se for para você ter bloqueio motor, já bloqueia logo o ciático, não é mesmo? Então, a gente tem que ter, eu acho que tem que ter um cuidado com essas novidades, porque tem muita moda na anestesia regional, né? Então, há uns 2, 3 anos atrás, a moda era o PENG do ombro, né? Então, foi um negócio que a gente fez, a gente tentou fazer o TCC de uma das fellows nossa, a gente fez 2, 3 casos, não tinha como, você não segurava o paciente, né? Era assim, a gente tinha que ligar remifentanil no paciente durante uma cirurgia de ombro. Então, tem que ter cuidado com esses novos bloqueios, porque muitos não são novos, são algumas coisas que já tinha, e outras coisas são infiltrações, enfim, ou não faz sentido anatômico, né? Não, é como você querer dar aula de história sem saber geografia, né? Você vai se perder. Então, cuidado, tem que ter um certo cuidado com essas coisas muito novas, porque se você não sabe anatomia, né, algumas coisas talvez não façam sentido. Deixa eu ver mais. Acho que era isso, né? Alguém tem mais perguntas para fazer? Todo mundo quer. É sempre assim, né? Quando eu paro de falar, a galera fica quieta. Acho que é Matheus, isso. quer fazer? A discussão foi boa. Acho que a discussão foi boa. Acho que a mensagem foi passada. Legal. Eu também acho. O negócio do cirurgião é isso, né? Eu acho que quando a gente tem um bom relacionamento com o cirurgião. E a outra coisa, o que eu percebo dos cirurgiões que falam que não querem bloqueio são o pessoal, vou falar uma coisa que old school, pessoal mais velho. Os mais novos não têm essa. Pode reparar, o pessoal mais novo já não tem mais essa ideia, né? Sim. E tem que tomar cuidado, às vezes, né, Cris, que o cirurgião às vezes quer livrar, assim, né? Longe de mim querer criar polêmica, eu sou um cara que geralmente sou bem amigo dos cirurgiões, mas assim, às vezes o cara não tem a disponibilidade de passar ali no paciente com
com a frequência que é necessária, e aí ele, né, para não ter nenhum, às vezes, para não agregar risco para o paciente, do paciente fazer a síndrome e ele não perceber, porque às vezes ele não pode passar várias vezes no paciente, ele acha melhor não fazer. Então, assim, tem que entender esse lado também. Às vezes o cirurgião está livrando a dele porque ele não pode mesmo ir toda hora ver esse paciente e não tem uma equipe ali por trás que possa fazer isso para ele, ele vai achar melhor você não fazer, porque aí não tem esse risco. Então, né, tem que É, conversar exatamente para isso. concordo com você. Raul, o Raul, né, eu vi o Raul saindo aqui e chamei você de Raul. Matheus, muito obrigada. Brilhou Valeu, muito. Cris. Paula, fiz vários prints aqui, Que até bom. para poder argumentar com a galera que fica me mandando mensagem lá. Tá bom? Show. Valeu, Cris. Boa noite Valeu, a pessoal. todos. Obrigado aí por assistirem. Muito obrigada. Parabéns novamente. Um Valeu. beijinho. Tchau, tchau.